Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma live Terapia pela Palavra. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, gente, mas cheguei. O título da nossa live hoje é Dores Necessárias. Estranho, né? Como é que a gente pode pensar assim que tem dores que são necessárias? Bom dia, Karina, bem-vinda! Nós pensamos que tem dores que são necessárias. E, na verdade, se conectar com essa informação, com esse título, é meio estranho, é controverso. Como assim dores necessárias? Bom dia, Josi. Como assim é necessário que eu sinta dor, Pri? Não consigo entender isso. Mas nós vamos falar hoje, eu não vou avançar no livro de Gênesis hoje, eu ainda vou ficar no capítulo 37 de ontem, que nós falamos lá sobre o luto de José, o luto de Jacó por seu filho José. E Jacó, como eu falei ontem para vocês, lá atrás com Raquel, quando Raquel morre, Jacó ele tinha cumprido um ciclo com Raquel. Então Raquel, ela tinha vivido uma vida inteira com Jacó, eles passaram por várias coisas juntos, eles tiveram filhos. Então eu acredito que na cabeça de Jacó, assim, encerrei o ciclo. Eu vivi uma vida com essa mulher, eu fiz com ela o que eu tinha que fazer e encerrei esse ciclo. Então eu entendo que para ele tenha sido um pouco mais fácil encerrar esse ciclo. Quando isso acontece com José, filho dele, ele não consegue. E ele aqui no finalzinho, bom dia Lu, bem-vinda. No finalzinho aqui do capítulo 37, Jacó fala assim: irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. Ou seja, ele não conseguiu seguir a vida dele depois que ele perdeu José. E ele nem sabia que José estava vivo, né? E eu quero falar hoje com você sobre as fases do luto, sobre dores que às vezes são necessárias. E quando a gente pensa assim, peraí, Priscila, fases do luto, dores necessárias, então é necessário que eu tenha perdido alguém, algum ente querido, alguém que eu amava? Não. A dor da morte efetiva de alguém, ela não tem como evitar, ela é inevitável, né? Ela não é necessária, mas ela é inevitável. Agora, o luto, ele pode acontecer por diversas situações na sua vida, por diversos términos, por diversos encerramentos de ciclo. Então, pode ser por término de relacionamento, por término de um bem material, de uma condição social, de uma situação, de um período da tua vida em que você fez determinada coisa. Tem gente que sofre luto até por fim de férias, porque terminou aquele momento e tem que voltar para a realidade. Então, na verdade, o luto ele acontece por finalização de ciclos na sua vida. E eu quero falar aqui do luto de finalização de ciclos de um modo geral e também do luto propriamente dito, que é o luto pela perda de alguém, que é o luto mais sofrido, mais intenso, porque ele é realmente irreversível. Então, quando a gente fala aqui de Jacó, e eu decidi me ater um pouquinho mais nesse capítulo ainda e falar disso, porque ontem eu falei rapidamente sobre encerramento de ciclos, mas eu senti que eu deveria falar mais sobre esse assunto, porque tem pessoas aqui que estão aqui nessa live ou que ainda vão assistir. Então, você que vai receber essa palavra de alguma forma, quero que você olhe aí para o teu coração e pense se tem coisas aí, pessoas, situações, condições de vida que você encerrou e que você não está conseguindo seguir para o novo, você não está conseguindo seguir adiante. E digo isso também em relação ao luto propriamente dito, que é a perda de alguém para a morte mesmo, porque é alguém que você nunca mais vai ver. Eu nunca tinha sentido essa dor de forma tão intensa até o falecimento da minha avó. E o luto da minha avó foi um processo para mim muito doloroso, porque era um luto que estava regado pela culpa.
Então eu quero falar com você sobre isso também, sobre o luto, a finalização de ciclos e a culpa que às vezes a gente carrega por aquilo. Culpa pelo que fizemos, culpa pelo que não fizemos, culpa pelo que nem estava ao nosso alcance de fazer, mas quando a gente olha, a gente sempre pensa, ai, será que eu não poderia ter feito tal coisa? Será que eu não poderia ter ido por esse caminho? Bom dia, Marina, bom dia, Sérgio. Então a gente fica pensando se a gente não teria que ter feito algo de diferente. Então eu quero falar com você hoje, dar uma separadinha aqui sobre o luto de ciclos e sobre o luto propriamente dito. Vamos falar primeiro do luto de ciclos? Porque ele é mais leve, né? Então tem situações na sua vida, bom dia Dani, tem situações na sua vida, tem relacionamentos, tem situações de trabalho, tem condições de vida, pessoas que de repente tinham uma condição muito legal, e aí na pandemia aconteceu muito isso, né, gente? Na pandemia nós tivemos muitos lutos. Pessoas que tinham uma condição de vida muito legal e que na pandemia acabaram perdendo tudo ou acabaram tendo que se refazer de tudo aquilo. Pessoas que perderam efetivamente pessoas queridas para a Covid. Então, essa pandemia ela foi um divisor de águas, né, na vida de muitas pessoas, e a gente pode extrair dela muitos exemplos. Mas temos também luto e encerramento de ciclos referente a relacionamentos, por exemplo. E às vezes é até um relacionamento que nem é legal para você. Não é um relacionamento bom para você, mas a hora que ele termina, fica aquele vazio, fica aquela dor da perda. E aí cabe a pergunta, você está em luto pela pessoa que você perdeu ou que te perdeu, né? Ou você está em luto pela condição de ser casal, de estar num relacionamento. Então, existem perguntas importantes de serem feitas para você encerrar bem os seus ciclos e passar pelas fases do luto. E aí eu quero que você olhe para a sua vida e para o seu luto. Seja um luto de situação, de condição financeira, um luto material, um luto de trabalho, um luto de relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, até mesmo relacionamento familiar, ou seja, o luto propriamente dito, que é o luto ali da perda de alguém para a morte mesmo. Eu vou falar das fases do luto aqui e quero que você pegue o que eu estou falando e encaixe aí na sua situação de luto, na sua condição, porque eu não consigo falar de todas as situações aqui em 30 minutinhos, certo? É uma coisa que a gente tem que trabalhar individualmente, o luto. Mas eu vou falar das fases e você me diz aí, você pergunta aí para você e me diz, se você quiser, se você se identifica com as fases, se você identifica o luto na sua vida. E o importante é viver o luto, por mais doloroso que seja. Então, com isso, a gente já entra na primeira fase, que é a negação. Quando algo acontece, quando um ciclo se encerra, quando uma pessoa querida, amada, morre, meu Deus, o primeiro momento é a negação. É você olhar para aquilo e falar, não, isso não está acontecendo. E quando a gente pensa em situações, a gente olha para aquela situação e a gente tenta reverter aquilo. Não, isso não está acontecendo, tal. E tenta colocar na sua cabeça que não, é só uma fase, vai passar, vai ficar tudo bem. E aí você então fica no estado de negação. Vocês já repararam que às vezes em velórios tem pessoas, aquela pessoa que você acha que vai ficar dilacerada por aquela situação. Aí no velório ela conta piada, ela conversa com todo mundo, ela cumprimenta as pessoas que há tempos não via, porque infelizmente as pessoas deixam para se visitarem e se prestigiarem nesses momentos, ao invés de ser em momentos de vida, né? Então já fica uma dica aí para você, faça o que tiver que fazer nos momentos de vida. Mas aí aquela pessoa, ela fica ali e as pessoas olham e falam assim, nossa, ela tá bem, né? Ela tá bem, tá tudo bem com ela. Isso aconteceu comigo de forma muito intensa. Quando eu perdi a minha avó, e como eu disse no início, teve uma dor da culpa no meio, porque eu me mudei de cidade por causa do trabalho do meu marido, e a minha avó não era só minha avó, ela era minha mãe do coração, ela me criou. E aí então eu fiquei distante dela, e na fase em que ela mais precisou de mim, eu não estava lá e eu sempre estive lá. Então eu não me perdoava por não estar lá. E aí de repente ela faleceu. E fazia 15 dias que a gente não se via quando ela faleceu. Eu quase morri junto.
sabe, uma culpa, uma coisa, um monte de coisas assim vieram na minha cabeça. E primeiro eu fui pro inferno e voltei, assim, no sentido de inferno emocional, sabe? Eu não conseguia respirar quando eu soube da notícia. Mas aí eu me controlei ali e não, tá tudo bem, minha avó não tava bem, ela descansou agora, aquelas coisas que a gente fica falando pra gente mesma, né? E fui pra Piracaia. E aí teve o velório, logo que eu cheguei eu tive um baque ao vê-la ali, mas aí eu me acalmei tudo e as coisas seguiram e eu fiquei bem no velório até. Eu de vez em quando pensava nela, dava uma tristezinha, mas daqui a pouco eu tava bem e a gente conversou e a gente riu e a gente se lembrou de histórias, se lembrou de várias coisas e ali passou. E eu passei a semana em Piracaia, eu tava relativamente bem, até me estranhando, né? Porque eu nem tinha, você vê, né? Eu terapeuta, né? Conhecendo tudo, mas quando as nossas emoções estão envolvidas, a gente se perde. Eu nem tinha parado para pensar nas fases do luto. Eu nem tinha parado para introjetar aquela informação em mim. Ah, tô bem aqui, tá tudo bem. O que eu fiz para minha avó em vida, eu fiz e eu fiz tudo que eu podia, tal. Quando eu voltei para minha casa em Mogi Guaçu, que eu me vi sozinha ali com os meus pensamentos, aí eu saí dessa negação e fui para a segunda fase, que é a fase da raiva. Só que a raiva era de mim. Eu sentia raiva de mim, porque eu comecei a olhar tudo que eu não fiz, tudo que eu gostaria de ter feito, tudo que eu falei, os momentos em que eu fui mal criada com ela, porque assim a gente gente. Cada um tem os os seus déficits ali, né? Os seus defeitos mesmo, o seu lado fraco, o seu lado falho, todos temos, né? E aí eu fiquei com muita raiva de mim. E aí eu vou te perguntando, eu vou te contando e você vai pensando aí nos seus ciclos. Por exemplo, em relacionamento, primeiro você entra em negação. Não, tá tudo bem. Ai, foi melhor assim, ele não me merecia, e não sei o que, negação total da dor. Aí depois você entra em raiva. Raiva da pessoa pelo que a pessoa fez, raiva de você pelo que você aceitou, aí depois raiva porque você não fez diferente e poderia ter deixado a pessoa ali com você. Enfim, você começa a sentir raiva de tudo, de todos, do mundo, como se essa raiva pudesse fazer algo por você, né? E essa segunda fase do luto, ela é muito danosa, ela é muito delicada e ela te leva para um lugar, assim, de autodepreciação, porque sempre a gente puxa a culpa pra gente, sabe? Primeiro a gente aponta pro outro, depois a gente puxa pra gente, e sair da culpa da gente, é muito mais fácil a gente desculpar o outro do que desculpar a gente mesmo, muitas vezes, né? E aí, claro, é importante olhar para as situações e entender a responsabilidade de cada um, principalmente quando falamos de términos. Os términos, 50% de responsabilidade de cada um, seja porque você fez algo ou seja porque você permitiu algo. Responsabilidades divididas. Mas aí, a raiva, ela não te leva a lugar nenhum. Ela não é produtiva, ela não é frutífera, ela não serve para nada além de te ferir ainda mais do que você já está ferida. Então vamos sair desse lugar de raiva. Porém, seguindo ainda nos ciclos, a gente vai para o terceiro nível, que é a barganha. E a barganha, gente do céu, sabe o jeitinho? Aquele jeitinho que você dá nas coisas? Então o jeitinho de resolver aqui, o jeitinho de tentar fazer com que aquilo não doa tanto. E a barganha, no caso de luto propriamente dito, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita com você ali tentando se justificar pelas coisas que você não fez e tentando pensar em outras coisas e às vezes até compensando com quem está aqui. Então muita gente perde pessoas amadas e queridas e acaba então se colocando na mão de outras que ficam e virando escravas dessas, fazendo tudo por essas, porque sentiu tanta culpa pela que partiu que não quer sentir isso de novo. Isso é uma barganha. Uma outra barganha que se faz em relação à morte. E, gente, eu não quero aqui criticar a religião de ninguém, mas eu quero falar da verdade. E nós usamos o quê para nossa live terapia? Pela palavra. A palavra, ok? E na palavra está dizendo que nós não temos poder de falar com os mortos. Que a pessoa morre
e ela vai lá para o lugar dela, e existe toda a promessa do Apocalipse, que eu não vou nem entrar nessa seara hoje aqui, mas existe toda a promessa do Apocalipse, mas existe toda uma sequência a partir do momento em que o seu corpo que o seu corpo vai embora. E essa sequência não envolve o seu espírito, a sua alma, ou o que quer que você acredite, ficar vindo aqui conversar com as pessoas que estão aqui. Não envolve isso. Então, o que você tiver que falar e que ouvir das pessoas e para as pessoas, que seja em vida. Porque depois que morreu, acabou, gente. E não acabou para quem morreu, no sentido de, morreu, já era, não tem mais o que fazer. Não, porque existe ainda a vida eterna. Mas a vida eterna implica em relacionamento com Deus, implica em todo um plano de redenção por Jesus na cruz, e não em você ficar indo em centro espírita, em lugares para consultar os mortos, em cartomante, nisso, naquilo, pessoas que ficam fazendo aquelas cartas psicografadas e alimentando a esperança daquela pessoa que ficou, como se quem partiu pudesse falar com você. Gente, com muito respeito eu tô falando isso para você, e eu sei que isso acalma a dor do coração de muitas pessoas, mas não é uma verdade. Não é a pessoa que te ama que tá ali falando com você. Isso não é uma verdade, não é um consolo. Você quer consolo? Nesse momento, vai pro colo do Pai. Não para entender o porquê, porque essa pessoa partiu, porque o porquê a gente pode passar a vida sem entender, mas para pedir consolo, para pedir conforto para o teu coração, para encontrar um lugar ali de conforto para você seguir a sua vida, porque quem morreu foi a pessoa, não foi você. Você está aqui, você está viva, a vida está acontecendo, coisas maravilhosas podem acontecer para a sua vida ainda. Então você precisa deixar a pessoa partir, deixar ir, ficar com aquele amor, que o amor, a saudade é o amor que fica, né? Tem essa frase. Então, ficar com essa saudade que é o amor que ficou, com as lembranças boas, e seguir a sua vida, sair dessa barganha. Isso eu falei de barganha de morte propriamente dita. Aí tem a barganha de relacionamento, em que você começa a aceitar coisas que para você eram inegociáveis. Aí você começa a aceitar qualquer coisa, você começa a descer o seu nível e aceitar qualquer coisa como se você fosse qualquer uma. Não entre nesse momento de barganha, nesse movimento de barganha. Siga para o ciclo. E o próximo passo desse ciclo, infelizmente, é a depressão. E não a depressão no sentido de aquela depressão patológica e crônica e para uma vida. Não, é aquela depressão aguda, que é o momento em que você se toca que não adianta negar, não adianta gritar, não adianta tentar dar o meu jeitinho. Aconteceu. Essa pessoa morreu, esse ciclo terminou, esse relacionamento acabou, a minha condição é outra, o meu trabalho é outro, eu estou desempregada às vezes, existe também o luto por conta de empregos. Então assim, aconteceu. Olha com os olhos da realidade para o que aconteceu. E aí você entra numa tristeza profunda que você tenta evitar a qualquer custo, porque a gente não quer sentir tristeza, mas se conectar com ela é importante. Se conectar, acolher, explicar para você: estou triste, tá doendo, tá terrível isso aqui. E foi o que eu fiz em relação a esse exemplo que eu tô trazendo para vocês, que é da morte propriamente dita, em relação à minha avó. Meu Deus, era uma dor, gente, mas era uma dor, e dor que às vezes ainda me visita. Às vezes eu sonho com ela e acordo chorando. Mas ao acordar chorando, eu não fico desesperada e pensando porque eu não retomo o ciclo da negação, da raiva, da barganha, não. Ao acordar chorando, eu entendo que o choro é de saudade. E aí eu faço uma oração, e eu lembro dela, e eu penso o seguinte: honrar o amor que ela sentiu por mim e a dedicação da vida dela por mim, não existe nenhuma maneira de honrar mais do que isso, do que eu vivendo a minha vida e fazendo valer o ar que eu respiro, fazendo valer os meus dias, sendo feliz. Então eu quero deixar isso para você conseguir passar para o último estágio, que é a aceitação. A aceitação é você entender que aconteceu o que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, e principalmente em relação à morte propriamente dita, a gente sempre pensa assim: mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, mas isso, mas e aquilo. Quem sabe dos dias das pessoas nessa vida é Deus.
Quem sabe do início, do meio e do fim é Ele. Nada do que você fizer aumenta ou diminui os dias das pessoas que você ama ou os seus próprios. Nada. Ele sabe o dia e a hora. Nós não sabemos. Então viva hoje como se fosse o último dia. Ontem eu assisti um filme tão maravilhoso que foi esse filme que me fez despertar para falar ainda disso com vocês hoje. Esse filme se chama Por Toda a Minha Vida. É a história de um casal maravilhoso que se conheceu na faculdade, se ama, uns fofos, e de repente ele descobre que ele tem câncer. E aí a história segue. E o que essa doença ensinou para ela? Ensinou que vivesse todos os dias, aproveitando ao máximo todos os dias e dando valor a todos os dias. Bem-vinda, Karina, bom dia, Samantha. Dando valor a todos os seus dias. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Pensa nessas fases do luto em relação ao processo que você está vivendo. Pode ser um luto propriamente dito, da perda de alguém, pode ser o fim de um relacionamento, o fim de uma condição, o fim de uma situação financeira, o fim de um bem material, o fim de um trabalho, o fim de uma morada num lugar. Gente, eu passei pelo luto de sair da minha cidade. A minha cidade é Piracaia, minha cidade natal, mas eu morava em Atibaia. Eu amo Atibaia, assim, mas amo do fundo da minha alma. E o meu marido foi transferido. Em relação ao trabalho dele, a gente foi para uma cidadezinha, Tirapina, de 18 mil habitantes. Ficamos lá só alguns meses, depois viemos aqui para Mogi Guaçu e hoje estamos aqui em Mogi Guaçu já há 4 anos. Eu amo essa cidade, mas deu o que ver para eu me desligar de Atibaia, porque eu amo aquela cidade demais. Foi um luto também. Primeiro eu fui para negação, depois eu fui para raiva, depois eu fui para barganha, depois eu fui para depressão. E a depressão, gente, se eu não me controlo, eu ia entrar num poço tão profundo, porque além de tudo ainda eu tava no puerpério. Meu filho ali com 2 meses e eu passando por tudo isso. Mas o quê? Como diz minha amiga Lúcia, passei a mão em mim e falei, opa, vamos sair desse lugar. Olha aqui para as coisas maravilhosas que estão acontecendo na sua vida. E vamos para frente. E assim foi, e segui. E aí 3 meses depois, eu me mudei para Mogi Guaçu, onde eu amo demais. Samantha, nossa, me identifico. Sou de São Paulo e faz 4 anos que estou em Mogi Guaçu. Você é de Mogi Guaçu, Samantha? Não acredito. Samantha, inclusive, manda um direct para mim, para eu ter você lá, que eu tenho algo para falar para você que é de domingo ainda e meu Deus, como Deus é maravilhoso. Agora, com essa sua informação aqui, eu tô entendendo por que... Samantha, eu tô até emocionada aqui. Eu pensei em você no domingo, no seu nome, assim, a gente já falou aqui algumas vezes, você é aquela que está com uma criança de 6 meses, não é? Um bebê de 6 meses, é você? É com você que eu falei na outra live? Enfim, eu preciso finalizar aqui, Samantha, agora minha cabeça foi longe. Só me diz se é você com quem eu falei na outra live e eu tenho algo para falar para você. Me manda um direct, por favor. Não é você? Tudo bem, não tem problema, mas me manda um direct, por favor. Eu quero entender o que está acontecendo aqui, porque eu falei com uma Samantha aqui a respeito disso do bebê. E no domingo aconteceu uma coisa na minha igreja e veio o nome Samantha na minha cabeça e eu pensei na Samantha do bebê, que é a Samantha com quem eu falei, que tem um bebê de 6 meses. E eu pensei nela e eu falei, meu Deus, qual que era o sobrenome dela e eu não conseguia me lembrar. E Samantha, você acredita que isso tinha até passado da minha cabeça? Eu tinha esquecido. E agora com você falando isso, pode ser que não seja para Samantha do bebê que eu tinha algo a dizer. Pode ser que seja para você. Meu Deus do céu, eu só sei que o nome Samantha veio na minha cabeça e eu tenho algo a falar. Me manda um direct lá, por favor, que eu tenho algo para te dizer. Gente, que loucura. Bom, as coisas com Deus são assim, né? Vocês que vão me acompanhar aqui há mais tempo, vocês vão aprender a me conhecer e eu sou dessas, gente. Eu sou dessas, eu me largo aqui, eu... Falo sim da psicanálise, da constelação sistêmica, eu falo de todas as técnicas, o meu trabalho é guiado sim pelas técnicas, pela ciência, pela neurociência,
porém é guiado acima de tudo pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu não me envergonho mais de falar disso, porque antes eu tinha muito medo de falar disso e medo de que as pessoas não vissem em mim a neutralidade do meu trabalho e o respeito às religiões, o respeito por você, pela sua crença. Então eu tinha muito medo de me expor dessa forma e que as pessoas, ai, nossa, essa mulher, né? Será, né? Que essa terapeuta ela é séria, ela vai querer ficar me evangelizando. E não, o meu trabalho não é evangelizar, o meu trabalho é terapizar, meu trabalho é te ajudar a elaborar tudo isso aí que tem dentro de você. Porém, eu faço isso guiada pelo que eu estudo, mas acima de tudo guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso, gente, essa sou eu. Agora eu vou finalizar essa live, Samantha, que agora você me bagunçou a cabeça aqui. Meu Deus do céu, preciso falar com você. Manda um direct lá pra mim. E, gente, então, olha pra sua situação aí. Olha pra tudo isso aí que você tá vivendo. Pensa no luto. Você, Samantha, que diz que se identifica, que tá aqui em Mogi Guaçu também há 4 anos, vinda de São Paulo. Eu sei o que você sente. Mas eu quero te dizer, nós precisamos acreditar que estamos onde Deus nos quer. Nós estamos onde Deus tem planos para a nossa família, para a nossa vida. Então vamos seguir dessa forma, acreditando que o melhor dele sempre está por vir ainda. E o melhor dos melhores é a eternidade com Ele. Então vamos viver bem nessa terra, os dias que a gente tem aqui, vamos aproveitar, vamos deixar as pessoas que partiram lá no lugar delas, sem ficar na ilusão de que espiritismo, centro espírita e esse tipo de coisa vai trazer o contato com essas pessoas. Eu respeito a sua religião, mas eu preciso falar para você da verdade. A verdade é a palavra de Deus, gente, é isso aqui, ó. Ninguém tem o poder de trazer para você de volta as pessoas que Deus já recolheu, que Deus já levou para o descanso. Ninguém tem esse poder. Então vamos aceitar isso e vamos sair dessa fase aí de negação, raiva, barganha, depressão e vamos para a aceitação, porque tem uma vida linda acontecendo, uma vida maravilhosa esperando por você. Então vamos viver. Vamos fazer valer o hoje, o ar que, ó, tá entrando aqui nos nossos pulmões. Eu consegui passar por todas as fases e ir para a aceitação. E hoje eu lembro da minha avó, avó Maura, com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão por todo o amor que ela deu para mim, por tudo que ela me ensinou na simplicidade dela. E é isso que eu levo no meu coração. Só a saudade, que é o amor que ficou. E é isso que eu desejo para você, em qualquer que seja o seu ciclo encerrado. É isso que eu desejo para você. Amém? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por tudo, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por me despertar hoje para trazer essa palavra, que o coração dessas pessoas tenha aí um solo fértil, Pai, para que essa palavra frutifique e que elas transbordem essa palavra na vida de outras pessoas e que consigam elaborar o seu luto, consigam organizar dentro de si todas as suas emoções, todos os seus traumas, colocando cada coisa no seu devido lugar e seguindo para o novo, para uma vida maravilhosa, próspera em todas as áreas, porque é isso que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te bendizemos. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, meninas! Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. E eu vou saindo aqui correndo, que hoje eu tô numa correria doida aqui, atrasada nos meus horários. Vou começar a atender daqui a pouquinho. Samantha, manda um direct lá pra mim que eu vou falar com você. Beijo para todas, fiquem com Deus. Tchau, tchau.